Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Palmeiras. A gente vai trazer um corte aqui do Gazeta Esportiva, repercutindo muito ainda essa vitória do Palmeiras no primeiro derby de 2026, até porque o STJD tá entrando na jogada e quer punir tanto o Andrés Pereira, que fez aquele buraco ali na malandragem e atrapalhou o Memphis, bateu o pênalti, e o Luiz, que na comemoração do gol do Flaco chutou a bola, só que ele chutou e pegou na cara de um gambazento. E tem sim no final do vídeo informação de quando chega o John Arias e informação sobre o Nino. Então tem muita coisa pra gente falar aqui sobre o nosso Palmeiras. Você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Pra começar, a gente vai mostrar como que foi a vitória do Palmeiras em cima do Corinthians. Fato que não acontecia lá na Neoquímica Arena desde 2022. Bora olhar? Então pode rodar. Mais uma vez, Corinthians e Palmeiras mostraram por que o derby é diferente de tudo. A confusão surgiu graças a Flaco Lopes, que não se conteve ao marcar no finalzinho do jogo para garantir a vitória do Palmeiras por 1-0 em Itaquera. Na confusão eu não tava, até teve um torcedor que ficou olhando para mim, gritando, vai lá, vai lá. Eu falei, mano, uma pessoa a mais empurrando alguém lá não vai adiantar nada, então se fosse pra sair no soco ainda suave. Mas pô, pra ficar empurrando um ou outro lá não é muito minha vibe não. Os ânimos estavam exaltados e antes disso o Luigi caminhava para ser o grande vilão da noite ao perder uma chance cara a cara pro Verdão. Memphis também pisou na bola, ou melhor, escorregou na frente dela em plena cobrança de pênalti. Acaso ou obra de Andrés Pereira? É só depois ficar mais ligado quando sair algum pênalti para nós, que ter um campo natural a gente tem que ficar ligado para nenhum adversário querer fazer a mesma coisa. Corinthians e Palmeiras deixaram a Neoquímica Arena com sentimentos distintos após o derby, mas com uma certeza em comum. A de que esse foi apenas o primeiro capítulo de muitos outros que essa rivalidade pode ter em 2026. Nós sabemos disso, quanto é difícil jogar aqui, não só porque é um clube forte, estava super motivado ou super confiante pela vitória e mais um título que ganharam, portanto sabíamos da dificuldade, mas acho que fizemos um jogo difícil para ambas as partes, mas em que acho que prevaleceu a eficácia. Nós continuamos com a posse de bola, com o domínio da partida, jogando no campo adversário. Colocamos o Palmeiras, o que poucas equipes fazem, colocamos o Palmeiras no seu campo de defesa. Eu acho que nós tivemos merecimentos para ganharmos o jogo. O roteiro da partida pode ter sido fiel à fase das equipes. Já o resultado final foi mais uma amostra de que o derby é, de fato, imprevisível. É continuar a trabalhar, manter o equilíbrio nas vitórias, perceber que não ganhamos nada, manter o equilíbrio nas derrotas, perceber que o futebol é mesmo isto, mas às vezes vais ganhar, outras vais perder. Ano passado também a gente foi lá na casa deles na final, se não me engano foi. Fizemos um jogo perfeito, defendemos bem e fomos numa bola parada e fizemos o gol. Então acho que passa muito sobre isso, futebol é desse jeito, um derby se decide desse jeito. Puxa vida, é tanta coisa para falar a respeito desse jogo. Por onde que a gente vai começar? Vai começar pelo pênalti do Memphis que ele perdeu e que o Andrés deu aquele jeitinho? Vai começar pelo pênalti perdido, o lance perdido pelo Luiz? A gente podia falar do jogo em si e depois especificar os lances dividir lance a lance? Mais polêmicos, porque o jogo em si, acho que no primeiro tempo o Corinthians começou amassando o Palmeiras. Foi melhor, né? Fazia tempo que eu não vi o Corinthians jogar tão bem, mas tão bem, envolvendo o adversário, principalmente
um rival como o Palmeiras, né? Um derby que você tem uma superioridade como o Corinthians teve no primeiro tempo, é difícil de ser vista, mas só que essa superioridade não foi traduzida em gols. E aí apareceu o Carlos Miguel, que no final das contas foi eleito o melhor jogador em campo, pelo menos pela transmissão, enfim. E no segundo tempo o Palmeiras se encaixou mais, melhorou, o Abel trouxe o Alan para o meio de campo, deu uma mobilidade, uma dinâmica de jogo melhor. E aí, aqueles detalhes de um derby, o Palmeiras acabou encontrando o seu gol, não aconteceu mais nada depois, e o Palmeiras venceu por 1-0, resultado justo, enfim. Mas no futebol, o Palmeiras continuou devendo, e o Corinthians mostrou que até em relação ao momento, está melhor do que o Palmeiras. Só que a magia do derby, ela contraria muitas vezes a lógica, contraria muitas vezes aquilo que todo mundo vê, e faz parte. E o derby muda mesmo. Não duvido nada de que o Palmeiras, a partir de agora, depois dessa vitória, ganhe tanta confiança que também o futebol possa fluir. Tem o John Arias chegando, né? Tem toda uma mobilização interna também. É a magia do derby, não tem jeito, pro bem e pro mal. Tem que ver se o Corinthians também não vai sentir ter perdido do Palmeiras depois de algum tempo dentro de casa, principalmente porque jogava melhor, mas não conseguiu fazer o contra. O Alex desenhou bem o que foi o clássico ontem e foi muito de Corinthians e Palmeiras. Foi Corinthians e Palmeiras, né? Quem jogou melhor não ganhou, quem foi um time mais eficiente acabou ganhando, teve problema de confusão entre os jogadores, teve expulsão de técnico, teve de tudo. Isso é o derby. E o resultado, ele não pode ficar muito preso àquilo que a gente viu de desempenho. Como disse o Alex, o Corinthians foi um time melhor em campo, mas o Palmeiras foi eficiente. E o Ranieri define muito bem o que foi o jogo. O Corinthians provou do próprio veneno. O Corinthians foi à casa do Palmeiras no ano passado, jogou, teve a mesma postura, uma postura defensiva, jogando por uma bola, marcou bem, aproveitou as oportunidades que teve e foi isso que fez o Palmeiras ontem. Para o corintiano, o Alex fala qual é o peso que pode ter para o Corinthians essa derrota. Sempre tem, não tem como não dizer que não abala, que não incomoda, que a noite ela não é mal dormida, porque ela é mal dormida para o perdedor, sim. Só que para o corintiano fica o alento, e eu faço uma pergunta para fazer esse comentário. Quais são as duas principais equipes hoje, apontadas como as grandes equipes do futebol brasileiro, em estrutura? Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. O Corinthians jogou os 2 últimos jogos contra quem? Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. O Corinthians ganhou um título contra o Flamengo. Sim. Né? Sim. E competiu e foi melhor que o Palmeiras. Foi. Então, mostra o quê? Mostra que o Dorival está no caminho certo, com um elenco limitado, um elenco justo, mas o Corinthians começa muito bem uma temporada como há muito tempo não começava. Está muito bem montado esse time. Garrafa, tá dando uma passada de pano? Não estou dando uma passada de pano, é uma realidade. Né? O Corinthians está se apegando em alguma coisa. Pelo que jogou ontem, pelo que ganhou contra o Flamengo, então o impacto é um pouco menor. E isso leva para a fase do Campeonato Paulista que vem pela frente uma expectativa muito grande, porque já nós poderemos ter, se não numa quartas, numa semi ou na decisão, um novo Corinthians e Palmeiras, que para mim são as equipes que brigam pelo título, os dois favoritos. Ontem a gente discutia até no mesa. Sim. E o Corinthians hoje, ele está mais favorito que o Palmeiras, por quê? Hoje, ainda sem o Arias, porque o Corinthians já é uma equipe ajustada pelo seu treinador. Mas o resultado foi absolutamente justo. Garrafa, o Palmeiras jogou por uma bola e venceu. O Corinthians ele teve 13 finalizações, o Palmeiras 10, o gol saiu naquele rebote ali do Hugo, né? O Flaco foi bem oportunista. E aí, oportunista, falando em uma pessoa que aproveita ali o momento, aquele lance do Andrés Pereira comentando o pênalti que o Memphis Depay foi cobrar. O que se vocês foi acharam ou não foi pênalti? daquilo? Porque, assim, a gente ontem no mesa, né? A gente estava fazendo o programa, terminou o jogo, veio a imagem, aí todo mundo entendendo que tinha sido pênalti. Hoje eu vi vários comentários, especialistas, gente dizendo que não. Então era muito na interpretação. Eu acho que foi, tá? Para mim, pênalti. Eu vejo como ação penal, né? O jogador do Corinthians estava ali seguro pelo jogador do Palmeiras, o Carlos Miguel ainda vem também com um soco e pega o Gustavo Henrique. Para mim, pênalti. O Alex ontem também concordava comigo nessa questão. Não sei se ele mudou de ideia, mas acho que não tem o que se discutir, né, Alex? Tem sim. Eu mudei de ideia, acho que não foi pênalti. O que aconteceu? Que é isso? Repito, ontem o jogo aconteceu no meio do mesa redonda. Perfeito. E no meio do programa a gente vê uma ou outra imagem ali, mas não vê todos os ângulos conforme nós gostaríamos de ver.
E quando eu vi com calma, depois do programa, chegando em casa, vários ângulos, eu acabei entendendo que o Carlos Miguel, apesar de ter saído de forma atabalhoada, ele atinge num encontrão ali o Gustavo Henrique, mas depois que o Gustavo Henrique já tinha cabeceado e numa disputa de bola ali, um encontrão dentro da área num escanteio, é mais do que comum. E o Marlon Freitas segurando o Gustavo Henrique, o senhor não leva em conta? Só que o que o Klaus deu, quando ele marcou o pênalti, e que ele justificou lá para os jogadores, inclusive, foi que o Carlos Miguel cometeu o pênalti. Perfeito, mas a sua opinião, ok, o que ele deu, ele deu. Sim. Agora, para você, isso não é pênalti, olha lá, a mão dele na camisa. Você está brigando com a imagem, então, Alex? Eu só quero ver a partir de hoje se nós teremos pênaltis assim em todos os jogos, porque lances assim acontecem em todos os jogos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Muito Tá bem. Tá bom. Agora, e o Andréas Pereira, que é o que eu perguntei para vocês, dele desgastar ali a cal, onde o Memphis ia cobrar o pênalti, depois ele escorregou bem lá. O que vocês acharam de tudo, que ocasionou até o escorregão? Primeiro, se tivesse o Andréas Pereira jogando na Premier League ou em qualquer outro clube de futebol europeu, numa outra competição, e fizesse o que a gente está observando aí na imagem, né? Tivesse esse comportamento, e aí o Memphis foi lá, o adversário errasse o pênalti, escorregasse, ele seria repreendido pela sua diretoria, seria repreendido pelo seu técnico, pela própria torcida do time. Então, Gafo, você está defendendo a bandalheira? Não. O futebol brasileiro, o futebol sul-americano, ele tem a sua cultura, ele culturalmente tem... Os caras passam o jogo inteiro querendo fazer o quê? Enganar o árbitro. Os jogadores passam o tempo inteiro querendo enganar o árbitro. O cara bate no ombro, já vai lá, leva a mão no rosto. O cara chuta a canela, simula. O árbitro que se vire. É uma cultura, certa ou errada, é a cultura. É a cultura. Tanto que, repito, se o Andréas Pereira estivesse na Europa, não teria tido esse comportamento. Entendeu? E aqui no Brasil, na América do Sul, tem esse tipo de jogo, essa malandragem, entre aspas. Eu não gosto, mas faz parte daquilo que a gente aprendeu. Faz parte. O futebol, Alex, aqui no Brasil, né, é assim. Então vacilou quem? A arbitragem não ficou atenta ao que fez o Andréas Pereira. Os colegas os jogadores do Corinthians tinham que alguém estar guardando a posição de pênalti. E só para concluir, vocês se lembram daquele Corinthians e São Paulo, Rodrigo Caio e também o Jô? Teve isso? Sim. Não é? Sim. Eu não lembro. O Rodrigo Caio, acho que ele falou que ele que fez o pênalti. Como é que foi? Ele assumiu que fez pênalti, né? Assumiu que foi pênalti, o árbitro que não tinha dado acabou dando. Ele praticamente encerrou. Ele praticamente encerrou a carreira dele no São Paulo. Não era, mas assim. Isso aí eu nunca vi, você já viu isso? Já, todo jogo, toda hora acontece. Toda hora acontece, mas o Andréas Pereira fez um negócio que realmente fere o fair play, fere aquela coisa da ética, tudo mais. Só que, como o Garrafa falou, na cultura do futebol brasileiro, no folclore do nosso futebol, sul-americano também, isso é algo bem visto pela torcida, por aquilo que move a paixão do torcedor, pela arquibancada, e o torcedor comemora uma coisa dessa, ainda mais quando o desfecho é esse, né? Então, o palmeirense hoje vê o Andréas Pereira como um ídolo maior já. O palmeirense encontrar o Andréas Pereira no restaurante hoje, vai abraçar. Foi muito bem lá o que você fez. Isso, vai ficar marcado para sempre. Vai ficar. Vai ficar marcado no clássico. Daqui a 10 anos nós vamos nos lembrar do derby em que o Memphis Depay perdeu um pênalti porque o Andréas Pereira cavocou a marca do pênalti. Isso ficou marcado para a história. A gente pode até não gostar, você em casa pode não gostar, mas é a cultura. O que eu não gostei foi o chute do Luigi na hora do gol do Flaco, né? Ele chutando a bola na direção do torcedor lá, aí eu acho que aí já é um exagero, isso não é cultural. A gente vai falar isso também, mas antes eu quero dizer o seguinte, depois da escorregada do Memphis na cobrança de pênalti, o jogador foi até as redes sociais e se pronunciou sobre o assunto. Olha o que ele falou. O lance do pênalti deixa um gosto amargo porque nunca escorreguei em toda a minha carreira. Todos viram o que aconteceu, mas tudo bem, assumo a responsabilidade. Estou de cabeça erguida, acredito no meu time. Errar, só erra quem tá lá, né? Mas o Memphis também já subiu na bola, é do jogo, é cultural, não vem, porque na Europa lá não pode subir na bola.
Na Europa, se subir na bola, vão pegar no pé do Memphis. Aqui ele subiu na bola. Então ele tem que entender que aqui na América do Sul, especificamente no Brasil, é isso. No próximo Corinthians e Palmeiras, se tiver um pênalti, alguém fique na marca da cal, para que ninguém vai fazer cavadinha lá. Detalhe sobre o próximo Corinthians e Palmeiras, se tiver que aqui na América do Sul, especificamente no Brasil, é isso. No próximo Corinthians e Palmeiras, se tiver um pênalti, alguém fique na marca da cal, para que ninguém vai fazer cavadinha lá. Só mais um detalhe sobre o pênalti. O Memphis Depay foi atrapalhado pelo buraco do Andreas Pereira, a gente pode até argumentar que foi, mas ele bateu mal também. Ele foi já meio de lado na bola, o pé de apoio já foi diferente do que poderia ser, porque nas outras vezes que jogadores tentaram fazer essa catimba que o Andreas Pereira fez, os jogadores também fizeram os gols. Então o Memphis Depay também bateu mal. Ele foi atrapalhado. Mas ele assumiu, né, Alex? Ele assumiu. Tanto é que ele falou, nunca escorreguei, enfim. Mas ok. Bom, porque o derby ainda não acabou, fora de campo a gente ainda tem alguns desdobramentos do clássico pelo lado do Palestra. Boa noite, Marina. Conta pra gente o que está acontecendo por aí. Conto sim, Michele. Olha, vocês estavam falando ali sobre, eu não gostei que o Luigi chutou a bola, acho que faz parte isso do Andreas Pereira, enfim, olha, o Tribunal de Justiça Desportiva aqui de São Paulo pode punir, pode denunciar esses dois jogadores justamente por esses lances que vocês estavam comentando aí agora no programa, né? Não foi algo que partiu do Corinthians, a gente apurou aqui na TV Gazeta que não foi o Corinthians que foi lá e pediu para essas denúncias acontecerem, mas sim o Tribunal de Justiça Desportiva está averiguando as imagens, está vendo esses dois lances em específico para ver se vai ou não denunciar o Luigi por chutar a bola em direção ao torcedor do Corinthians e também o Andreas Pereira por alguma atitude antidesportiva ali ao atrapalhar, por assim dizer, a marca do pênalti, que depois o Memphis Depay acaba perdendo essa chance de gol para o Corinthians, né? Eu procurei o Palmeiras não vai se pronunciar oficialmente, mas a gente conseguiu apurar aqui na TV Gazeta o seguinte, que se o árbitro Rafael Claus, que no caso não colocou nada na súmula, e nem o VAR chamou essas duas situações para análise, Palmeiras ali nos bastidores entende então que não deveria haver denúncia nenhuma em relação a esses dois casos e também ali falando, né, com alguns integrantes da diretoria do Palmeiras também ao caso, né, relembrando a final do Campeonato Paulista no ano passado na Neoquímica Arena, que teve alguns torcedores atiraram, né, fogos, rojões ali em campo, não permitindo que a situação, que o jogo transcorresse ali de forma natural. E o Corinthians apenas foi multado por isso, então o Palmeiras acredita que essa situação não vai para frente. Então, gente, não são só vocês aí que gostaram, não gostaram da situação. O Tribunal de Justiça Desportiva pode sim tentar denunciar esses dois jogadores e aí a ver se vai para frente ou não e quais serão as punições de ambos. O que você acha, Garrafa? Sobre o chute na bandeirinha, acho que não tem que denunciar absolutamente nada. Se a federação está preocupada com isso, a CBF preocupada com isso, que determine que os clubes não coloquem o distintivo na bandeira de escanteio. Põe uma bandeira verde, uma bandeira amarela, uma bandeira azul, uma bandeira cor-de-rosa, qualquer outra cor que não o distintivo. Estou falando primeiro sobre o do Flaco Lopes. Do Flaco Lopes. Agora, sobre o Luigi, eu acho que o Luigi já deveria ter se manifestado nas redes sociais, já que eles gostam tanto de redes sociais, se desculpando, não com o torcedor do Corinthians, com o ser humano que estava lá do outro lado, podia ter uma criança ali, levar uma bolada. Né? Então, ali eu acho que realmente foi um ato que não foi legal, não é legal. Aí o TJD pode ficar atento, mas o jogador, acima de tudo, deveria se desculpar. Sorte que não foi numa criança. A gente vê em jogo quantas crianças no estádio. Uma bolada dessa na velocidade machuca. Isso aí é uma grande besteira, né? E o Luigi, que é novo, olha, tá aí a imagem, não tem por que fazer isso, deveria ter se desculpado e acho que tem que ser punido. Eu acho que tem que ser punido. O Flaco não, tá no jogo, tá normal. Nem o Flaco não, e a questão da possível punição é do Andreas Pereira. Do Andreas Pereira. Por ter cavocado o pênalti lá, que eu também acho que foge um pouco da normalidade do futebol, enfim, algo que aconteceu ali no campo. Agora, o Luigi é diferente, porque ele colocou em risco a integridade de uma outra pessoa, né? Ele foi e chutou a bola com vontade ali para uma direção em que não tinha outra coisa a não ser atingir alguém. Podia atingir o tronco, o braço, a cara, e a cara como foi, atingir o rosto do torcedor, ali atrás do gol. Então foi realmente inconsequente. Para sorte, né? Claro, lamentando que foi
que alguém levou essa bolada, mas agradecendo aos céus que não foi uma criança. Uma bolada dessa poderia ter causado Ele foi inconsequente. sério dano. Foi, Daqui a pouquinho... chutou com força, né? Não, muita força. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o mercado da bola do Corinthians. E quando o Arias deve chegar também, a gente vai falar para vocês. Bom, bora pro Allianz Parque de novo, porque nós queremos saber como é que foi a segunda-feira do Verdão. E Marina, eu queria te perguntar uma coisa. Quando que o John Arias deve chegar aqui no Brasil? Ah, essa é a pergunta de R$1 milhão, né, Michele? Agora eu vou falar sobre o Arias, como você quer saber, Michele. Ó, algumas fontes confirmaram o seguinte: ele tem algumas burocracias para resolver lá na Inglaterra, relacionada à mudança aqui de retorno para o Brasil e tudo mais. Muito provavelmente no final da semana, desta semana, ou no final de semana, né? Então, vai, quinta, sexta, sábado, domingo, são os dias aí que o Arias deve ser esperado aqui em São Paulo, aqui no Palmeiras, para assinar esse contrato de 4 anos. Mas outro jogador que o Palmeiras não desistiu, a apuração aqui da TV Gazeta, é o zagueiro Nino, que está lá no Zenit da Rússia. O Palmeiras antes estava um pouquinho ali tentando, né, entender como é que estava essa situação, mas o Palmeiras ainda não desistiu de contratar o zagueiro Nino agora, nada a ver aí com o meio do ano e tudo mais. O Palmeiras quer sim contar com esse jogador, que era do Fluminense também, assim como o Arias, para essa temporada, para esse início de temporada. Então segue conversando com o clube russo para tê-lo ainda nesses primeiros meses de 2026 e conta justamente com esse trunfo do Arias para tentar trazer o Nino, Michele. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí do Gazeta Esportiva, falando muito ainda sobre o derby. É a grande verdade que o Corinthians começou melhor o jogo, mas no segundo tempo o Palmeiras conseguiu equilibrar. Jogo muito disputado e a verdade é que clássico se vence, esse é o mais importante. Agora, o STJD querer punir o Andréas Pereira, meu irmão, futebol tem a sua malandragem. Alguém pensou em punir o Corinthians no jogo do ano passado, da final? Quando eles soltaram os fogos lá, que não teve jogo, o segundo jogo não teve praticamente. Fizeram uma algazarra danada. E aí, cara, puniram os jogadores do Corinthians pela cera que eles fizeram o jogo inteiro. Não puniu. Então, meu irmão, não tem que punir o Andréas Pereira. Bom, a malandragem do jogo é essa. Ninguém observou, deram mole, ele fez e foi muito bem. E pra quem não viu, o Neto falou, cara, pode ter atrapalhado, mas o Memphis bateu errado mesmo, ele ia bater errado. Ele, quando bota o pé de apoio, ele já para com o pé de apoio após a bola. O Neto crava que ele também ia errar, mesmo com buraco ou sem buraco. Enfim, a situação do Luigi, cara, ele foi comemorar o gol ali, chutou a bola aleatoriamente. Calhou de pegar na cara de um gambazento. Foi, cara, infelizmente fazer o quê? É o risco. O cara que fica ali na pontinha ali, cara, corre esse risco. Mas não foi de propósito. Ele pode até se desculpar, mas foi de propósito. Imaginou que ia pegar ali certinho na cara do cara, ia pegar na torcida. Pô, não foi. Ele sabe que tendo má intenção assim, ele poderia ser punido. Mas eu acho que não tem que ter essa punição, porque foi uma coisa eventual, aconteceu. Chutou a bola só para comemorar, como muitos jogadores já fizeram. E nunca deu nada porque não pegou no cara, mas aí pegou ali num gambazento e fazer o quê? É o risco que se corre de estar ali. Bom, a situação do Arias, cara, é chegar, né, o mais rápido possível, poder incorporar logo e, cara, estrear. E não tá nessa amarra. Cara, o Zenit não quer liberar, então, a princípio, a informação é que o Palmeiras deve aumentar a proposta para trazer ele de vez, trazer ele agora. O Zenit só quer liberar para o meio do ano, mas o Palmeiras confiante em aumentar essa proposta para trazer o jogador. Então, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito do nosso Verdão. Eu quero saber de você, que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião? Tudo que foi falado aí, você concorda, discorda? Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre punição, tanto para o Luigi quanto para o Andréas Pereira. O que você achou do jogo?
E você acha que o Nino chega ainda nessa janela? Compartilha com a gente a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o nosso trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação, tudo do nosso Palmeiras para trazer para você. Então, quando você hypa o vídeo, entende que é um conteúdo legal e acaba mostrando o nosso vídeo, o nosso canal para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.